Tá me ouvindo? Tô bem, ouvindo bem, Ouvindo bem, né? ouvindo bem. Começar a nossa live. Não escutei. Você tá me ouvindo? Deixa eu ver Tô aqui. ouvindo bem agora. Ouvindo bem, né? Tô com o fone aqui, Isso. mas acho que tá funcionando sem seu fone, vai assim mesmo. Boa noite a todos. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos. O tema dessa live será, primeiramente, boa noite. Meu nome é Carlos Henrique. Estou aqui falando pela ABMEC Alagoas. O tema da live será gestão de contratos em sistemas de AVAC. O convidado hoje se chama Paulo Henrique de Amorim. Paulo Henrique Amorim, né, de Miranda, perdão. Ele é dono da empresa Alavanca Engenharia, que trabalha na área de refrigeração. Paulo, por gentileza, fique à vontade, se apresente, fala da tua formação para a gente. Vamos lá. Boa noite a todos aí, né? Boa noite, Carla. Boa noite, Carlos. Boa noite, Carla. Boa noite, Everton. Eu sou formado em matemática, licenciatura, né? Depois eu me formei em engenharia mecânica, fiz uma pós-graduação em metodologia do ensino da matemática e física e estou concluindo uma pós-graduação em finanças, investimentos e banking, pela PUC do Rio Grande do Sul. Fora esses cursos, né, de graduação, pós-graduação, eu fiz alguns cursos voltados para a área que eu atuo, que é refrigeração e ar-condicionado. Eu fiz o curso no Senai, de instalador residencial, né? E fiz 4 cursos na Itachi, na fábrica da Itachi. Splitão, chiller, condensação a água e a ar, VRF e só. Foi, só isso. Um Uhum. deles, inclusive, né, o VRF, foi feito com um parceiro nosso que estava na live, né, na live anterior, que foi o Jackson. Nós fizemos o VRF, o curso de VRF juntos já na Itachi, tá certo? Essa é a minha breve formação. Eu brinco, né, que eu só atuo com refrigeração e ar-condicionado. Se porventura inventarem alguma coisa diferente de refrigeração e ar-condicionado, eu vou ter que aprender a fazer outra coisa, porque Legal. eu de fato escolhi essa área para atuar. Eu acho que, como a gente estava conversando, Carlos, anteriormente, Uhum. eu acho que a pessoa, principalmente no mundo, né, competitivo como está, você tem que se especializar em alguma coisa. Tem que saber um pouquinho de muita coisa e tem que se especializar em alguma coisa. Eu estou buscando essa especialização constante com relação à refrigeração e ar-condicionado. Uma área também que eu atuo é gestão de contratos, tá? Uhum. Mas voltada para refrigeração e ar-condicionado. Né? É Claro, uma área claro. que eu gosto, é uma área pouco explorada, né? Quando eu falo área pouco explorada de refrigeração e ar-condicionado, alguém pode dizer, poxa, mas tem um monte de empresa trabalhando com refrigeração e ar-condicionado. Tem um monte de empresa trabalhando com refrigeração e ar-condicionado residencial, né? Industrial, com qualidade, com responsabilidade. Tem poucas empresas trabalhando, tá? Então, assim, a gente atua. Hoje a gente só atua com projeto, manutenção, instalação, refrigeração e ar-condicionado industrial e gestão de contratos, tá? Sim, tá. Falando em relacionamento, você poderia mais falar esse relacionamento com o cliente, né? Com o contratante, você poderia abordar mais esse tema para nós aqui? Correto, correto. Vamos lá. Gestão de contratos, né?
O tema aí ele já fala sobre isso, né? Então, assim, eu coloquei uma definição aqui que eu vou colar, tá, gente? Depois a gente vai discutir, mas eu vou colar. Gestão de contrato teria o conjunto de procedimentos, estratégias, técnicas e controles que permitem realizar uma administração mais assertiva, né? Então, assim, quando a gente trabalha com gestão de contratos e contratos grandes, né, ou muitos contratos, você sempre tem o gestor do lado da contratante e o gestor do lado da contratada, certo? Uhum. Essas duas pessoas, elas vão trabalhar em conjunto para que aquele contrato ele rode da melhor forma possível. O que é rodar da melhor forma possível? É o contrato, né, limitado pelo objetivo do contrato, que é uma coisa que a gente vai falar também, ele seja executado da melhor forma possível. Tá certo? Quando a gente fala de objetivo do contrato, porque todo contrato ele tem um objetivo. Esse objetivo serve para quê? Para limitar aquilo que a contratante quer do contratado. Para quê? Para que não haja, né, assim, nenhum prejuízo pelo lado da contratante, nenhum prejuízo pelo lado da contratada. Vou dar um exemplo clássico, Certo. né? Contrato de gestão, contrato de manutenção com reposição de peça e contrato de manutenção sem reposição de peça. Quando você Interessante. contrata com quando você contrata com reposição de peça, o cliente não, o contratado, né, a empresa que está sendo contratada, ela tem obrigação de fazer a manutenção e fornecer a peça, seja ela qual for. Isso é um contrato de risco, né? Mas se o contrato não prevê o fornecimento de peça, a contratante tem que fornecer a peça mediante um procedimento que é criado aí entre a contratante e a contratada. Às vezes acontece do contrato não ser com fornecimento de peça e a contratante, né? Rapaz, forneça essa peça, forneça essa peça. Então, assim, isso tem que estar muito bem ajustado, né? O objetivo do contrato. O gestor, pelo lado da contratada, às vezes tem que dizer, ó, não posso fazer isso, porque está fora do escopo e vai terminar criando aí um desequilíbrio econômico e financeiro na empresa. Não está no contrato. Uma outra coisa também, né? O contrato é para gestão, o contrato é para manutenção corretiva, preventiva, preditiva. E aí o contratante diz, ó, eu estou com um problema lá na sala de quadros e a gente precisa de um projeto de climatização, porque o engenheiro eletricista da área de manutenção de elétrica disse que o equipamento que está lá ele não está suprindo não. Aí você, pô, eu tenho a obrigação de fazer isso? Não. Por quê? Porque o contrato não previa no contrato a elaboração de um projeto de climatização, de exaustão Uhum. e etc. Então, assim, se você não tiver antenado nisso, você termina gerando um prejuízo terrível para a empresa para a qual você trabalha, né? Isso não quer dizer que você não vá fazer, faz. Agora, nesse caso, tem que apresentar um orçamento à parte, porque não está dentro do Uhum. escopo do objeto do contrato. Tá certo? Uma outra coisa que eu coloquei aqui como tópico para a gente falar, né, que é muito importante na gestão de contratos, é o pagamento. Né? E Pagamento é super importante. Por quê? Porque se a empresa não recebe, ela não consegue, né, pagar os seus funcionários, honrar os seus compromissos com fornecedores e etc. uhum. E assim, medição, né, medição de contrato é uma coisa muito, muito, muito importante. E tem que ser feita com critério, para que não haja dúvida pelo lado da contratante, nem pelo lado da contratada. Quando eu falo isso é o seguinte, quem está ali contratando, né, ele está sendo gerenciado por uma pessoa que tem responsabilidades. Vou falar aqui, vamos falar um contrato de 100 mil mensal. Né? Uhum. A pessoa que lhe contrata, que o gestor do contrato lá, ele vai aprovar aquele pagamento. E ele tem que ter documento para provar que você realmente prestou o serviço. Sim. E eu do lado de cá, né, como prestador de serviço, tenho que fornecer essa documentação com base no contrato, para que ele possa me pagar sem maiores problemas. Essa relação, né, essa gestão de contrato, ela é muito importante, porque se isso não ocorre, se isso não está bem alinhado, se não há uma comunicação boa, né, o contratante diz, ó, não vou te pagar porque você até executou o serviço, mas você não conseguiu me provar que executou o serviço. Então, assim, a parte documental, registrar, né,
A gente registra muito aqui serviço, a única forma de registrar serviço na parte de manutenção de AVAC é ordem de serviço. Para todo Uhum. serviço é gerada uma ordem de serviço. Pra vocês terem uma ideia, nós temos aqui 280 equipamentos. A gente roda os 280 equipamentos todo mês. De fato, é uma manutenção bem feita. E uma grande sacada, né, eu particularmente, né, pela experiência, a pouca experiência que eu tenho, né, esse tempo que eu trabalho com refrigeração e ar-condicionado e com outras coisas também, gerenciando o contrato, o que acontece? É importante você gerenciar contrato com a verdade. Poxa, Paulo, mas a verdade é uma coisa que tem que ter sempre, certo? Tranquilo. Mas o que acontece às vezes? Né? O gestor de contrato por parte da empresa, né, ele tem 280 equipamentos para dar manutenção. Como é muito difícil o gestor de contratos da contratada, da contratante, fiscalizar tudo isso, ele faz o quê? Que a gente chama de preencher a ordem de serviço. Ele sabe que o cara não vai rodar no equipamento, em todos os equipamentos. Aí ele Uhum. preenche a ordem de serviço sem ter executado o serviço. Isso é muito ruim, porque em algum momento, primeiro que está errado, tá? Eu não concordo com isso, está errado. Mas em algum momento, esse cara que está achando que está sendo esperto vai ser pego. E a partir dali, a relação, ela acabou, né? Deixou-se de ter confiança e aí é problema por cima de problema e essa relação vai ficar horrível. Tem muito contrato assim, entendeu? Eu já trabalhei em alguns contratos que era um problema, queria que fosse dessa forma, rapaz, não dá, tem que melhorar, tem que melhorar. E graças a Deus eu estou num contrato hoje que a gente tem o prazer, assim, o orgulho de dizer, ó, a gente começa o mês, né, com 5, 6, 7 dias antes de terminar o mês, a gente rodou todos os equipamentos, sem exceção. Todas as rotinas de manutenção, seja ela preventiva, ou seja ela mensal, trimestral, semestral ou anual, todas nós fazemos. Então, assim, Uhum. a gente já conseguiu adquirir uma confiança do cliente que ele nem fiscaliza, praticamente. Entendeu? E o importante é não perder isso. Né? Muita gente acha que vale a pena fazer isso, para encher o serviço, ter feito a manutenção, mas não é bom não, tá? Então, assim, esse bom relacionamento é super importante. Agora, assim, não adianta nada você ter um bom relacionamento com o cliente e não executar o serviço. Tá certo? O que a gente tinha para falar aí de relacionamento com o cliente é isso aí. E assim, você fala muito também a questão até de ética, né? Essa coisa do você falou aí, vai muito da ética profissional, né? Da ética da relação da empresa com o cliente, né? Que muitas vezes na prática a gente debruça com pessoas querendo muita facilidade. E são essas facilidades que muitas vezes as pessoas não dão conta que isso prejudica a sociedade também. Entendeu? Não só a empresa, mas a sociedade também ela é prejudicada. Porque o trabalho é feito de qualquer jeito, né, Paulo? Quando você não segue esse protocolo, né, de ética, esse protocolo que você falou, né, da verdade, né, da ética. Sim, Paulo. Eu também queria perguntar também como é o relacionamento com a equipe de manutenção. Como é esse relacionamento? O relacionamento com a equipe de manutenção, eu estou vendo aqui que tem o Rinaldo, né? O Rinaldo é um colega de outra área aí, né? Que eu trabalhei também. Trabalho ainda, mas trabalhei em outro momento com ele. O relacionamento com o seu colaborador, né? Antes era funcionário, né? Mas agora o seu relacionamento com o seu colaborador, ele deve ser a pessoa que está à frente. Eu penso que ela tem que ser o mais rigoroso, a mais rigorosa possível, né? Por quê? Porque quando você exige muito das pessoas, você seleciona os melhores e as pessoas elas têm assim uma vontade imensa de fazer parte de uma coisa que dá certo. Verdade. Verdade. Ninguém quer fazer parte de um time que não dá certo. Todo mundo Isso é quer fazer verdade. parte de um time campeão. Só que assim, para você fazer parte de um time campeão, tem algumas consequências, né? Ser campeão tem algumas consequências. Você tem que se esforçar mais, você tem que se dedicar mais, né? E aí eu estou falando com relação a treinamento, né? Você tem que, no caso da gente, chegar na hora, trabalhar mais, né? Então, assim, pontos importantes com relação a esse aspecto é a montagem da sua equipe, tá certo? Certo. Eu vou falar um pouco sobre o exemplo da gente aqui.
Nós tínhamos uma equipe antes, eu fui contratado para a gente tentar melhorar o serviço aqui, e aí eu consegui trazer 2 pessoas, tá? 2 pessoas assim, primeiro eu trouxe uma, depois eu trouxe outra, e infelizmente no meio do caminho, algumas pessoas tiveram que sair, tá certo? Eu não vou falar de quem saiu, porque não importa, eu vou falar de quem chegou, né? Eu vou fazer até uma justa homenagem aqui, né, ao Cristiano, trabalhou com a gente, Cristiano Corrêa. Ele se Sim, formou com isso, como Cristiano. engenheiro mecânico também, tá? Ele aqui é o encarregado de manutenção. Eu acho que foi assim um dos grandes acertos que eu tive aqui. Ah, que maravilha, coisa boa. Isso, Cristiano conseguiu assim mudar o perfil da equipe, né? Uhum. Sobretudo porque ele tem esse perfil, né? Ele é uma pessoa que tem caráter, tem personalidade, é um cara técnico, é um cara trabalhador e é um cara bom, um cara de bem com a vida. Isso é muito importante também, tá? Então, assim, você tem que montar uma equipe que ela seja, primeiro de tudo, né, tem que ser técnico. Não adianta você chamar o cara que é seu colega, né, só porque ele é seu colega. Você tem que chamar uma pessoa com quem você tem afinidade, seja técnico e tem uma coisa muito importante, viu? Caráter. Olha, por mais técnico que a pessoa seja, se ele não tiver caráter, o cara entra na equipe e estraga a equipe. Entendeu? Contrato, caráter, é aquela coisa, né? Contrato, caráter e treinabilidade, né? Perfeito, perfeito. Contrato, caráter e treinabilidade. Se o cara vier treinado já, porque às vezes a gente não tem tempo de treinar. Então, perfeito. Mas o cara tem que ter caráter, né? Ele tem que ter consciência que estamos ali para trabalhar, para produzir. Ninguém é máquina, mas tem que ter produção, tem que chegar no horário, tem que sair no horário, né? E etc. O treinamento é super importante, né? A gente tem que treinar constantemente as pessoas, constantemente, né? Incentivar, né, as pessoas. Na hora que acontecer alguma coisa errada, tem que, no privado, falar, né? No privado a gente aperta. E no público a gente elogia, né? Mas tem que falar, você tem que ter essa dosagem. Na hora que as pessoas acertarem, na hora que o time acertar, tem que comemorar, entendeu? Uma coisa que a gente estava conversando, Carlos, né? Anteriormente. A estratégia que eu utilizo aqui bateu a meta, bateu. Aí eu remunero com folga, remunero com um almoço, né? Inclusive o dono da empresa já disse, ó, pode levar todo mês, pode levar o pessoal para almoçar, agora só se estiver batendo as metas, viu? Mas não, tudo bom. Né? O que a gente procura fazer. Outra coisa super importante é a meritocracia, né? Sim. Recentemente nós conseguimos a aprovação da empresa para classificar um auxiliar de mecânico de refrigeração para mecânico de refrigeração. Assim, foi muito legal, porque essa pessoa parecia, né? Desculpa, essa pessoa merecia isso, né? Eu consegui. Ainda teve um entravezinho, né? Porque para arrancar dinheiro do empresário é complicado, né? Mas eu disse, ó, é justo, a gente vai fazer isso, vai incentivar as outras pessoas, e é justo, pô. O cara está executando uma função que não é mais de auxiliar, é de mecânico, né? Uma pessoa que chega no horário, sai no horário, tem disponibilidade. Então, assim, quando você faz isso, quando você é justo, né? Quando você é justo com a equipe, quer seja para benefício, quer seja para, eu chamo muito aperto, né? Quer seja para o aperto, você passa uma imagem muito positiva. E aquilo ali termina, né, entrando num ciclo de prosperidade, entendeu? É importantíssimo valorizar o profissional. Agora, tem que valorizar quando ele merecer ser valorizado. Se você for valorizar sem o cara merecer, aí você está jogando o contrário. Por quê? Porque tem uma pessoa do lado que merece, poxa, eu mereço, o cidadão que está do meu lado não merece, o cara não faz nenhum treinamento, não investe na carreira, chega atrasado, porque gosta dele, valoriza o cara, classifica, e eu não sou classificado. Não pode ser assim. Tá certo? Verdade. O que a gente tinha de manutenção era isso. É aquela coisa, né, Paulo? Você tem que ser imparcial, que, como a gente tinha conversado antes,
A imparcialidade, né, no caso, ela gera justiça, né? Você é justo com as pessoas, né? Correto. E que, né, se uma gestão ela for extremamente parcial, né, ela vai sucumbir, né? A empresa vai sucumbir, ela não tem longevidade, não. Isso é ruim. E a imparcialidade de um gestor é fantástico para a saúde da equipe. Você é justo, você não vai diminuir até doenças psicossomáticas, né? Porque o cara não se sente injustiçado, né? Ele não fica procrastinado. Então, fantástico isso. Agora, Paulo, eu queria que você falasse o comprometimento efetivo do PMOC. Eu falo do PMOC assim, tem gente que vai falar, é redundante o PMOC. Não, ele não é redundante. Gostaria muito que você falasse sobre ele, assim, a maior parte do tempo, entendeu? Porque o PMOC sim precisa de mais esclarecimento para a sociedade, até profissional também, entendeu? Fique à vontade. Tudo bem, vamos lá. Na divisão que a gente fez aqui, né, eu coloquei relacionamento com o cliente, relacionamento com a equipe de manutenção e cumprimento efetivo do PMOC. Para cumprir o PMOC, no meu ponto de vista, você tem que se relacionar bem com o cliente, você tem que ter uma boa equipe de manutenção, né, e tem que conhecer o plano de manutenção, tá certo? Então, assim, aspectos legais, né? O PMOC, ele antes era regulamentado pela portaria. Portaria 3.523, de 28 de agosto de 1998. Apesar de ser uma portaria com força de lei, ia ficar, mas não é lei, isso, aquilo, outro, tal. E aí, em 2018, foi criada a lei, né? 13.589, estou dando uma pesquinha aqui, viu? De Não, fique 4 à de janeiro de vontade. 2018. Fique à Né? E aí é vontade. o seguinte, essa lei, ela foi ótima para regulamentar o plano de manutenção, operação e controle. Ainda assim, né, muitas empresas, muitos órgãos não conseguiram se adequar ao plano de manutenção, operação e controle. Vou dizer mais. Se porventura, houvesse uma fiscalização pesadíssima para regulamentar, né, e a gente estivesse passando por um momento maravilhoso na economia, que todo mundo tivesse condições de implementar o plano de manutenção, faltariam profissionais para, de fato, cumprir o plano de manutenção, operação e controle. Né? As pessoas acham, muitas delas acham que estão preparadas para fazer cumprir o plano de manutenção, operação e controle. Né? Acha que é só um documento, né, que fez o documento, está feito. Não, de forma nenhuma. Se, eu tenho uma coisa comigo, né? Com o passar do tempo, eu analisei isso. Veja bem, se você pegar 4 empresas grandes, eu estou colocando um engenheiro mecânico, tá? Se ele fiscalizar, se ele tiver uma empresa e ele tiver 4 contratos de manutenção grande, como por exemplo do aeroporto, como a empresa que eu Uhum. supervisei, o aeroporto Maceió. Se ela tiver 4 contratos equivalentes a 4 aeroportos, talvez um engenheiro mecânico só ele não consiga fiscalizar e fazer cumprir o plano de manutenção, como deve ser feito. Tá certo? Como deve ser feito. Né? Porque tem a questão de logística, deslocamento, etc. Tem as verificações. E assim, é muita coisa para você fazer se for para, de fato, né, colocar o plano de manutenção aí para rodar. Associado a esses documentos que eu citei, o mínimo que o responsável técnico deve olhar de documentação é Resolução 09 da Anvisa, tá certo? NBR 13971 e NBR 14679. A 13971, ela fala sobre a manutenção programada. Ela não te diz como você vai fazer todas as manutenções, periodicidade, etc. Não, ela não diz isso. Ela te dá um norte, tá? Assim como a resolução 09. Ela te dá uma ação à manutenção, principalmente periodicidade. Tá bom? A NBR 14679, que é serviço de higienização, também te dá um norte. Quem vai definir é o responsável técnico. O que é que ele vai utilizar? Ele vai utilizar esses documentos, ele vai utilizar a experiência que ele tem, né? E ele vai utilizar um dos documentos mais importantes que eu acho é o manual do equipamento, né? Às vezes a gente fiscaliza a gente nós somos responsáveis por um plano de manutenção, operação e controle,
Nós temos aí uma porrada de equipamentos, como por exemplo um chiller. Por exemplo, aqui nós temos dois chiller. Né? Nós temos um chiller Carrier, né, de 500 TR, imagine, capacidade 500 TR, condensação a água, compressor centrífugo. E nós temos um equipamento chiller, marca Trane, compressor parafuso, condensação a água, 450 TR. Além disso, nós temos 3 torres de resfriamento, né? Nós temos 11 bombas centrífugas, sendo 4 primárias, 4 de água condensada e 3 secundárias. Nós temos a automação desses equipamentos. Nós temos toda a rede de tubulação que joga água gelada, né, para o TPS. E no TPS nós temos fan coil, de várias capacidades, ventilador, fan colete, hidrônico, piso-teto, piso-reto, embutido. Aí a gente ainda tem split, high-wall, split, piso-teto, e por aí vai. O mínimo que se pode fazer é pegar o manual desses equipamentos para, na elaboração do plano de manutenção, juntar com todas essas resoluções, NBRs, portarias, leis, e programar, né, fazer o planejamento da manutenção. Né? Você vai ali no planejamento da manutenção o que vai ser feito e a periodicidade que deve ser feita. Né? Aí a gente trabalha aqui com mensal, trimestral, semestral e anual. Tá certo? A anual geralmente é uma manutenção mais pesada. Né? E aí imagine você organizar 280 equipamentos, né? E assim, você fazer uma manutenção no equipamento chiller, né? Que é um equipamento enorme, tá certo? Claro. É muito diferente de você fazer uma manutenção no equipamento split, high wall, por Bem exemplo. diferente. Então você tem que organizar tudo isso aí, né? Uma outra coisa que a gente tem para falar aí com relação ao plano de manutenção são os tipos de manutenção e suas definições. Veja só, eu não sei se todos ou a grande maioria que está assistindo essa live, né, eles são engenheiros mecânicos, tá? Então, assim, eu não vou aqui adentrar muito nos termos e etc., porque todos nós, né, de uma certa forma, já conhecemos todos aqueles termos. As manutenções que eu vou falar aqui, os tipos de manutenção, são as principais, tá? Jackson, chegou o Jackson aí, ó. Felipe Rocha, boa noite. Os tipos de manutenção: manutenção corretiva, manutenção preventiva, manutenção preditiva. Com relação à manutenção corretiva, elas se subdividem, tá? Eu não vou entrar nesse mérito. O que seria manutenção corretiva? Equipamento parou e a gente tem que colocar ele para funcionar novamente. O que seria manutenção preventiva? Equipamento ainda não parou, ele está rodando de forma parcial e a gente tem que fazer a manutenção, né, para ele voltar a rodar. E a preditiva, né, é aquela manutenção que o equipamento está rodando tranquilo, mas a gente faz, né, essa avaliação, essa manutenção, com a ajuda de instrumentos para tentar prever, né, através dos parâmetros, que geralmente são determinados pelo fabricante, se o equipamento está rodando como tem que rodar, ou pela margem, né, a considerar o tempo de vida útil dele, numa margem satisfatória. Tá certo? Então, manutenção corretiva, preventiva e preditiva, a grosso modo, é isso. Corretiva, parou, tem que botar para voltar, tem que voltar para ajustar. Manutenção preventiva. Manutenção preventiva é aquela que a gente faz, né, sempre o equipamento está mais ou menos parado, né, e tá rodando, mas a gente tem que fazer ali a preventiva para ele continuar, para voltar à normalidade. Né? Mas ele está rodando, não está parado. E a preditiva, como eu falei, o equipamento está legal, ou a gente acha que ele está legal, né? Porque às vezes não está. A gente pega, nós utilizamos aí alguns instrumentos, pega os parâmetros emitidos pela fábrica, variação, né, para cima, para baixo, e vê se ele está rodando bem aí. Tá? Um exemplo disso de manutenção, vamos lá, manutenção corretiva. Vou dar um exemplo aqui. Aqui é a sala de quadros. Lá tem um equipamento de 48.000 BTU-hora, um split piso-teto, né, a gás, antigo, utiliza o gás ainda R22, né, e o compressor queimou. Tá? O compressor queimou e abriu um vazamento na serpentina da condensadora, trocador de calor da condensadora.
O que é que a gente foi? Foi lá, avaliou o equipamento. Qual a solução para esse equipamento? Duas soluções. A solução que eu dei foi troca. Ele já tem mais de 8 anos, já está muito deteriorado, tem que trocar. Não vale a pena comprar mais. Não vale a pena mais ajeitar. Mas fazer a corretiva, compraria o equipamento, compraria o compressor, compraria a serpentina e faria a manutenção corretiva e ele ia voltar a funcionar, provavelmente ia quebrar, porque eu brinco aqui, né? Ó, colocar um compressor novo no equipamento de 8 anos é como você colocar um coração de um menino no idoso de 80 anos. Né? Não vai parar o coração, não, mas vai parar Gostei da analogia. vai parar outra coisa, né? Vai parar outra coisa, vai parar um rim, vai parar um pulmão, vai parar alguma coisa, porque ele não vai aguentar, a compressão é muito grande, né? Então, assim, manutenção, exemplo de manutenção corretiva é essa. Manutenção preventiva. Né? O equipamento, nós temos aqui 280 equipamentos, tem a rotina de manutenção, lá faz aquela rotina, essa é a manutenção preventiva. Tá? O equipamento não parou, está funcionando. Faz a rotina, manutenção preventiva. E manutenção preditiva, o que seria? Um exemplo de manutenção preditiva. Eu vou dar aqui 2 exemplos. O primeiro exemplo com o chiller, tá? Eu vou fazer uma manutenção nos quadros de comando do chiller. Eu vou usar um instrumento que a gente chama aqui de câmera termográfica. Através da termografia eu consigo ver, né, se aquele quadro anda dentro do que ele foi projetado. Né? Um outro tipo de manutenção preventiva. Bomba centrífuga. A gente utiliza aqui um analisador de vibração. Né? A gente verifica qual o deslocamento do equipamento, né? Qual a vibração do equipamento, para ver se ela está dentro da faixa especificada para aquele equipamento. Se ela tiver dentro da faixa especificada, tranquilo. Se ela não tiver, através da preditiva, eu já consigo verificar, né? Eu já consigo ter indícios que aquele equipamento está precisando de uma manutenção corretiva programada. Por exemplo, quando eu vou entrar nesse mérito aí. Mas aí você já pode programar uma corretiva, fazer uma parada, né? Colocar outro equipamento para ficar no lugar dele, para você não perder disponibilidade. Enfim, uma série de coisas. Tá certo? Então, assim, manutenção corretiva, preventiva e preditiva, a grosso modo, é isso aí, tá? Uma outra coisa Paulo, que a gente trabalha aqui... Desculpa te interromper, mas assim, é interessante como você fala e como está envolvido vários fenômenos aí físicos, termodinâmica, vibração, né? São fenômenos que estão envolvidos aí, que estão envolvidos nesse processo, né? É muito interessante como a engenharia mecânica, ela abre um leque fantástico para... Ela tem esse leque, né? E você falou dos instrumentos e, eu também pensei assim, lá na graduação, né? Quando a gente estuda termodinâmica, transferência de calor, refrigeração, análise de vibração, você vê vibrações. E você tocou nesse assunto, eu gostei muito. Que não é uma coisa simples, né? Uma coisa bem... Uma coisa que... Um pouquinho, Carlos. Cortou um pouquinho. Tá cortando meu áudio, é? Deixa aqui. Essa... Melhorou? Tá travando. Melhorou. A internet aqui em Maceió tá um pouquinho complicada, né? Mas tudo bem, vamos lá. Então, assim, o que você falou, que eu entendi, né? Na faculdade, eu vou fazer uma crítica construtiva aqui, né? Na faculdade, nós não tivemos assim, muita... Nós não tivemos na faculdade, a primeira turma, etc, né? Acho que vocês também não, a Glenda também não, segunda turma, né? Muito contato com instrumentação, né? Então, assim, tem que buscar, né? Tem que buscar fora, né? Porque é enorme o leque, né? Tem a parte de instrumentação, que não é minha praia, admiro muito quem é uma coisa, né? Bombando, né? Automação, né? Instrumentação não, automação. Não existe mais, nos dias atuais, sistemas de refrigeração e ar-condicionado sem automação, que assim, a gente tenta com automação diminuir o custo com energia, né? Um sistema, uma CAG, né, que é uma central de água gelada, e uma CAC, que é uma central de água condensada,
que aí nós temos o equipamento chiller, as bombas centrífugas, os quadros, as torres de resfriamento, né? Nós temos aí válvula, sensor, uma série de coisas, né? Se você não tiver uma automação para esses equipamentos, você termina gastando muita energia e às vezes de forma desnecessária. Entendeu? Então, assim, a automação é super importante. Essa parte de instrumentação também é super importante. Quando a gente parte, né, no caso de aquecimento, ventilação e ar-condicionado, a VAC, né, sistema de refrigeração e ar-condicionado, quando a gente parte para esses equipamentos maiores, você tem que ter, de fato, um investimento em instrumento. Tá certo? Você tem que ter aí um bom manifold digital, né? Você tem que ter aí um cilindro de nitrogênio, né? Você tem que ter. Tem até uns equipamentos aqui que eu estou produzindo junto com o Cristiano. São equipamentos para fazer varetamento, né? Limpeza do condensador do chiller. Enfim, você tem que ter uma câmera termográfica, você tem que ter um anemômetro, né? Você tem que ter um termômetro bom, um analisador. Se você tiver todos esses equipamentos, aplicar esses equipamentos, né? Quer seja na manutenção corretiva, preventiva e principalmente na preditiva, você consegue prestar um serviço bom para o cliente, né? E aí volta aquela situação, né, da confiança, né? Você consegue executar de fato o plano de manutenção. Porque quando você faz, tem um ditado, né? Quando você faz muita preventiva, você faz pouca corretiva. Agora, quando você não faz a preventiva e a preditiva de forma correta, aí a sua corretiva ela começa a aumentar. E aí, quando a corretiva começa a aumentar, os equipamentos eles começam a quebrar, né, inesperadamente. Você perde disponibilidade, você, de certa forma, prejudica o cliente. Imaginem só, Maceió, hoje está previsto para retornar, né, a ter os voos internacionais. O governador está vindo de Portugal hoje, tá? Estou no aeroporto agora. Tá retomando os voos internacionais. Aí imagine o equipamento, o sistema sem manutenção, os dois equipamentos chiller, pau quebra. Na hora que o cara está chegando, né? A gente está sem sistema de refrigeração e ar-condicionado no aeroporto. Ah, meu Deus, aí o cara tem que me demitir, né? Ele não pode contratar a minha empresa mais. Entendeu? Então, assim, é muito ruim. E aí a gente consegue, preventiva, né, e preditiva, a gente consegue prever, né, pelo menos assim, não vou quebra, porque equipamento pode quebrar. Mas se você analisar os parâmetros direitinho, né, se você analisar os parâmetros direitinho, você vai ver que ele tá para quebrar. Ele vai avisando, né, ó, Paulo, tô te avisando, vou quebrar, troca aquela peça. E aí, para não fazer isso, ele diz, ó, esse cara não quer saber de nada, não vou avisar ele não, vou quebrar e vou lascar ele, né? No bom sentido, tá, gente? Uma coisa que a gente usa aqui, Carlos, são índices de manutenção, tá? E aí eu fiz uma cola aqui, né? Nós temos aí índices de capacitação de manutenção, capacidade produtiva, desempenho das máquinas, desempenho de mão de obra, desempenho financeiro e índice de gerência de material, tá? Um bom livro, tá? Eu vou até fazer uma propaganda aqui, ó, quem quiser comprar. Que legal. De manutenção, Gil Branco Filho, tá? Tem esse livro aqui também, ó. Fininho, ótimo, quer iniciar na área de refrigeração e ar-condicionado. Depois, se vocês quiserem, eu passo. Aí tem outros ali, mas... eu vou querer. Eu vou querer. Obrigado, trazendo cultura também, trazendo aí orientação, cultura, né, livros e tudo mais. Isso mostra que você está em eterno aprendizado, sempre reciclando isso. Que bom. Eu gosto muito do Gil Branco. E assim, só para ficar, são vários índices, tá? Esses que eu falei são top dos índices, mas tem vários dentro desses índices. Então, assim, muito do que está dentro ali de desempenho de máquinas é o tempo médio entre falhas. Você sabe que está dando uma manutenção legal no equipamento quando o tempo médio entre falhas é alto. Por exemplo, eu tenho 280 equipamentos, né? Eu faço aqui mensalmente
3, 4, 5 manutenções corretivas. Acredita? Eu tenho 280 equipamentos. Mensal eu faço 5 manutenções corretivas. Né? Taxa de reparo é ótimo. Essa taxa, daqui a pouco eu boto, Everton, aí o nome dos livros na live. Taxa de reparo, tempo médio entre falhas. Essa relação, né? Manutenção preventiva e preditiva alta. Manutenção corretiva baixa. Quando essa relação aqui, quando eu começo a diminuir a manutenção preventiva, né, e a preditiva, eu começo a aumentar, tá minha mão aqui, começa a aumentar a ativa, tá certo? É uma relação direta. Quando você faz muita manutenção preventiva, você faz pouca manutenção corretiva. Quando você faz pouca manutenção preventiva, preditiva, você faz muita manutenção corretiva. Tá certo? Então, assim, importantíssimo. Né? A manutenção corretiva é muito cara. Né? Muito cara, gera problema. Imaginem, um chiller, ele é um equipamento de R$1 milhão. O chiller é R$1 milhão. Imagine esse equipamento quebrar. Tá entendendo? Ele pode até quebrar. Agora, você, como responsável técnico, como engenheiro mecânico, né? Você tem que ver, tem que estar aqui. Então, ó, no mês passado, o chiller estava com esse parâmetro aqui, ó. Né? A pressão do óleo era tanta. Né? O subresfriamento era tanto. O superaquecimento era tanto. Né? E o que é que o fabricante diz? Não, o fabricante disse que tem que estar dentro desse parâmetro aqui. Estava dentro. Tava. Ah, então quebrou porque tinha que quebrar mesmo. Agora, se você tem nada disso, como é que ficar para o cara que o equipamento... Mas e aí, a manutenção preventiva? Você fez. Cadê a ordem de serviço? Eita, tem ordem de serviço não. Como é que eu vou saber que você fez? Cadê a manutenção preventiva? Né? A manutenção preventiva você fez com qual instrumento? Eita, eu fiz com um manifold analógico. Mas, rapaz, o cara está dizendo lá que você tem que fazer com... O fabricante está dizendo que tem que ser um manifold digital. Você fez a terfia? Fez a análise de vibração? Anualmente, você verificou o óleo para trocar o filtro? Não. Superaquecimento, subresfriamento, estava legal? Eu sei. Aí sabe o que acontece? Você paga pelo equipamento. E o equipamento é R$1 milhão. Nossa. Entendeu? Então, assim, e aí impacta no plano de manutenção. Tá certo? Aí você vai impactar no plano de manutenção, não vai cumprir o plano de manutenção. Outra coisa super importante, né, para fechar o plano de manutenção, dentro de tudo que a gente falou aí, é o relatório de manutenção, que eu já comecei a falar aqui, né? Você tem a ordem de serviço para cada equipamento. Tá certo? Existem programas relacionados à VAC, né? PMOC, que eles fazem isso, tá? Você coloca lá um QR Code, você joga em nuvem, fica ótimo, excelente. Mas o ser humano ainda não está acostumado com toda essa tecnologia. E aí, eu vou me levantar aqui para mostrar a quantidade de papel que a gente tem, viu? Uhum. Olha. Mostra. Isso aqui, ó. Isso aqui são ordens de serviço. A gente tá já terminando, tá certo? Uhum. São ordens de serviço. Todos esses papéis aqui, eles poderiam ser substituídos por um programa, né? Mas aí nem o cliente quer dessa forma. Uhum. E como o cliente não quer, a gente termina fazendo com as ordens de serviço. Então, assim, nós temos todas essas ordens de serviço, todas as intercorrentes, anotado no livro lá, né, ele vai ser inserido no relatório final. Chegou aí o professor Carlos Azevedo. Ó. Boa noite, professor. Grande incentivador aí, viu? Parabéns, professor. O relatório geral, né, é o que vai. Quando eu digo relatório geral, é o relatório no meu caso, tá? Eu faço um relatório mensal e um relatório anual. Em paralelo a isso, eu mantenho uma atualização do relatório dos equipamentos. Certo? Todo equipamento que eu tenho aqui é como se fosse um filho. Eu tenho um histórico desse equipamento.
tá certo? A gente tem um relatório de todos os equipamentos e a gente tem um histórico de cada equipamento, tá certo? Justamente para, quando esse equipamento quebrar, a gente diz, olha, o equipamento quebrou, mas foi dado foram dadas todas as manutenções, os Uhum. parâmetros é esse, tudo isso vai inserido na ordem de serviço e mensalmente a gente faz um relatório. Esse relatório serve para quê? Esse relatório serve para resumir todo esse papel que está aqui e dizer, ó, fizemos a manutenção. Cumprimos o plano de manutenção, operação e controle. Ele serve para isso, né? Para, por Fantástico. exemplo, a vigilância sanitária chegar, né, para a gente e dizer, ó, é evidência que você realizou as manutenções conforme o plano de manutenção. Boa noite, Cristiano. Chegou aí o Cristiano também, mais um da minha turma aí. Ó. Então, assim, a vigilância sanitária, ela pode chegar para a gente, né, e dizer, ó, eu quero verificar as evidências, e aí a gente tem as ordens de serviço, arquivadas mensalmente, e temos o relatório, tá? Uma coisa que eu queria falar com relação ao plano de manutenção, operação e controle, é o seguinte, às vezes a gente transfere a responsabilidade do plano de manutenção, operação e controle para os órgãos oficiais, mas lá no plano de manutenção, no PMOC, né, ele diz que todos nós somos responsáveis pelo ar que respiramos. Então, assim, se você se sentir incomodado em um momento, né, você foi para um hotel, por exemplo, e você está se sentindo incomodado com a manutenção do equipamento, porque eu já cheguei, né? E assim, é terrível ir para hotel. Por quê? Porque como eu trabalho com refrigeração e ar-condicionado, a primeira coisa que eu olho é o equipamento de ar-condicionado. Aí eu vejo, pô, o cara não deu manutenção aqui, pô, aí é brincadeira, não sei o quê. Então, todos nós, se formos, por exemplo, para um hotel ou para uma clínica, sei lá, verificou que não deu a manutenção, aí pode pedir, ó, cadê teu plano de manutenção? Né? É difícil fazer isso. Eu, particularmente, não faço. Eu não vou mentir. Eu prefiro sair da clínica. Eu não vou mentir, né? Mas o correto seria, ó, eu quero ver o teu plano de manutenção. Cadê a última manutenção que tu fez? Cadê as ordens de serviço? Né? Talvez se todo mundo fizesse isso, a coisa andasse, né? Porque lá no plano de manutenção ele diz, ó, não é só o não, você pode requisitar também. Tá certo? Mas É, um dia a gente chega lá. não, eu acredito assim, por isso que eu pedi para você explanar mais sobre o PMOC, né? Por mais que alguns digam assim, isso é redundante. Não é redundante. E isso depois vira até cultura mesmo, até a própria sociedade, a população, ela chegar num ambiente climatizado, né? Ela vai perguntar, tá tendo manutenção aqui? Não vai perguntar de uma forma assim, ela vai ter como uma breve analogia. Por exemplo, você abre uma farmácia. Aí, hoje, a sociedade, ela diz assim, chega lá e pergunta ao farmacêutico, vou tirar uma dúvida, né? Então, isso, se não tiver, aí ela questiona por que não tem, né? Então, assim, eu acredito que nos ambientes climatizados artificialmente, isso vai acontecer, porque isso vai, com o tempo, as pessoas tendo conhecimento, né? Então, isso vai ser muito bom para todos nós, para a sociedade principalmente, né? Importante, importante falar sobre o Primol. Gosto muito de falar sobre ele, gosto quando vocês falam sobre ele, eu fico cada vez aprendendo, né? Então, assim, o que você falou sobre ele é mais aprendizado, eu acredito que para mim, não só para mim, como todos que estão assistindo, porque a sua experiência de prática é uma coisa que motiva muito, Paulo, entendeu? Porque você está vendo um profissional que está praticando no dia a dia falando isso. Isso é de suma importância, muito importante. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta para fazer. Fiquem à vontade. Alguém tem alguma pergunta? Carlos, eu queria colocar aqui, todo Sim, mundo já fala. sabe, mas eu vou colocar, né? O plano de manutenção, ele é exigido a partir de 60 mil BTU hora, tá Uhum, certo? 5 uhum, TR ou 15 mil calorias a hora. Uma outra coisa sim, importante é analisar, né, com relação a isso é a taxa de renovação de ar, tá sim. certo? No plano de manutenção, os livros, Everton, eu vou Calma, mandar aqui Everton, já já para, os livros com relação chegam. aos livros, eu vou mandar para a Isso. Glenda disponibilizar, tá digitando aqui. E depois eu mando no teu privado, Everton. Beleza? Vamos lá. Com relação à taxa, a portaria, ela especifica que tem que ser 27 metros cúbicos por hora pessoa, tá certo? Existem outras referências, né, de outras NBR, de outros documentos, e etc, aquele negócio todo. Tá certo?
Então, assim, Certo. é super importante manter também a taxa de renovação de ar. Né? Claro, faz Isso é parte, né? disciplinado também. Agora, o plano de manutenção, o PME, ele coloca só essa referência, 27 metros cúbicos. Isso aí é muito mais amplo do que essa referência, tá? Isso aí é um que tem que ter, no mínimo, o mínimo do mínimo. Pronto, nosso tempo está encerrando. Eu gostei muito dessa live contigo, tá? Paulo? Acredito que eu não estou tendo contato com o Paulo. Boa noite, pessoal. Caiu a ligação do Paulo, mas boa noite, Paulo. Muito obrigado pela sua, pelo seu, pela sua experiência prática. Muito agradecido. A BMEC agradece. Os engenheiros mecânicos agradecem também. Obrigado a todos.